Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Obrigado à família da fé, a família que nos segue, a família que está sempre conosco, não somente nas redes sociais, como também lá no WhatsApp, né? Nós temos criado ali um grupo muito familiarizado com a palavra da graça. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. E neste estudo de hoje, nós vamos conferir, nós vamos abordar os que receberam o selo do Cordeiro, já ouviram falar do selo do Cordeiro, e veremos também a ceifa do Filho do Homem, e se der tempo nós vamos ver também a palavra mundo de Apocalipse, e que não se refere ao planeta Terra como julgam os futuristas. Mas antes disto, querido, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não faça isso, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe o seu like, comentem à vontade, principalmente se vocês tiverem dúvidas, tá legal? E compartilhem aí se vocês amarem nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, eu quero avisar que esse estudo que nós estamos tratando aqui com vocês está na apostila número 10 e na apostila número 11, que já saiu, tá legal? Quem quiser saber aí sobre os temas da apostila 11, eu vou estar disponibilizando lá no WhatsApp para vocês, tá legal? Só me procurar. Cada apostila da Graça Pura, ela corresponde a um tema nosso aqui do canal. Então, em cada apostila nós temos 10 temas, tá? Então, 10 temas com 11 apostilas, nós temos muitos temas aí. Para quem aí já está desenvolvendo um trabalho em graça, para quem já se reúne, para aquele que deseja ter mais qualidade, para aquele que deseja dominar o assunto, para aqueles que querem saber texto, contexto, enfim, os originais, tudo isso é falado nas nossas apostilas, tá legal? Tá excelente. E claro, e principalmente para você aí que quer deixar um legado. Ah, André, como é que eu vou deixar um legado? Abençoado é simples, o dia que nós não estivermos aqui, essa apostila vai estar aí. E aí vamos dizer que aí o teu tataraneto vai lá, né, lê uma passagem lá e ali ele encontra como nós encontramos a luz e saia do sistema religioso. Então essa é a ideia, a principal ideia de qual eu escrevi essas apostilas, tá legal? Então vamos para a cereja do bolo, é por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, meus queridos em Cristo, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Bom, queridos, vamos analisar agora, né? Vamos falar sobre os selados do Cordeiro. Nós vamos, a partir de agora, ver um contraste entre aqueles que estavam em Cristo e aqueles que estavam em oposição ao reino. Os que adoram a besta e os que adoram ao Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, tá bom? Não vamos ler todos esses versículos. Vamos começar lendo o primeiro versículo. Diz o texto: Então viu o Cordeiro em pé no monte de Sião, ou no monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Irmãos, o fato é que neste capítulo há uma evidente oposição entre estes últimos, que têm o nome de Deus marcado espiritualmente na testa, enquanto que os demais têm na testa o nome da besta ou o número do seu nome, identificando-se em ambos os casos com seus respectivos senhores. Conforme vocês estão vendo aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz: Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Agora Apocalipse capítulo 14, versículo 1 diz o texto: Então viu o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Então, queridos, vejam aí, vocês estão percebendo esses dois versículos, o contraste ele é bem claro, né? Então, ainda mais quando nós colocamos esses versículos emparelhados, a escrita na testa dos 144 mil evoca o quê? O santo ofício do sacerdócio. Como lá em Êxodo capítulo 35 e no capítulo 28, versículo 35 e 36, é um paralelo do Antigo Testamento. Vocês estão observando aí a passagem, né? Tanto a passagem de Êxodo capítulo 28, versículo 36 e 37, e agora com o contraste que nós estamos vendo em Apocalipse.
Então, queridos, enquanto a marca dos adoradores do Império Terreno e seu rei é sinal de escravidão, agora no verso 3, que vocês estão observando aí, Apocalipse capítulo 14, versículo 3, diz o quê? Diz que era um novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres e dos 24 anciões, que ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Irmãos, neste verso 3, os anjos que cantam com os 144 mil judeus redimidos, judeus convertidos ao cristianismo, tá bom? Que deixaram Jerusalém, são fundidos no mesmo palco. Então, a imagem que nós estamos vendo aí é que estão todos juntos cantando, e isso tem um simbolismo maravilhoso. Aqui, meu irmão, estão todos os representantes do mundo, do novo de Deus, a sua congregação vista espiritualmente. Inclusive, queridos, nesta imagem, que é um símbolo, né, nós vemos todos nós nessa imagem. Então, ela não discrimina entre os habitantes do céu e os do mundo terreno. Olha só que coisa interessante, né? Essa é a congregação dos justos feitos perfeitos, como diz lá em Hebreus, né? Ou seja, não havia mais, a partir dali, quando acontece a parúzia de Cristo, não haveria mais a separação. É para Deus uma congregação única de crentes em Cristo. Por isso que eu falo que todas as gerações, desde o ano 70, estão ali, neste símbolo aqui que nós estamos vendo de Apocalipse. Então, tanto vivos como os mortos. Irmãos, nós estamos diante de uma das passagens com um tamanho simbolismo maravilhoso de todo o Apocalipse, né? Porque ali estão todos eles representados, todos nós, inclusive eu e você. O céu de Apocalipse, querido, é a esfera visionária da glória e triunfo da igreja. E nenhuma distinção nítida é reconhecida entre os santos que estão no céu, na terra, né? Tanto no céu como na terra. Então eles são concebidos como uma grande companhia e a morte não significa nada para eles. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz lá, né, que aqueles que rejeitaram a marca, eles foram entregues à morte, e mesmo assim eles não temiam. Assim, irmãos, toda a passagem serve para ilustrar o quê? Como os santos habitando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. São todos um em um espírito e um só triunfo. E não importa, irmão, qual seja a localização física que eles ocupam. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 14, versículo 3, né? Esses são os selados do Senhor. Esses somos nós até hoje, os separados para uma glória. Porque aquele povo que atravessou o Apocalipse, eles passaram por uma glória tremenda. E hoje não é diferente. Hoje a nossa glória, é claro que é outra. E nós temos, claro, os nossos desafios e precisamos encará-los. Agora, nós não podemos ficar olhando para trás, para os símbolos e figuras deste livro e tentar encaixar nos dias de hoje, esperando assim um fim do mundo. O que nós temos que fazer é continuar a nossa luta e agora munido com as corretas informações, que é do conhecimento. Porque tem muita gente, queridos, enganada no sistema religioso, que está pronto para ouvir o que você tem a falar, ouvir a verdade. É por isso que você vem a este canal. É para você se aculturar e não para ficar escutando causas, né? Causas aí, como muita gente fala, às vezes pega ali o webcam e o abençoado começa a falar os causos da vida dele, ou tretas, né, abençoado? Isso aí não é. Você vem a este canal para se munir de conhecimento, tá bom? Vamos agora passar nosso próximo tema, vamos falar sobre a ceifa, né? A ceifa do Filho do Homem, tá bom? E está registrado em Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 ao 16, diz o texto, vamos ler. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em voz alta, ou em alta voz, ao que estava assentado sobre a nuvem. Põe a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, porque a colheita da terra está madura. E o que estava assentado sobre uma nuvem meteu sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Irmãos queridos,
Toda essa cena que estamos descrevendo e que você já deve e pode imaginar é visto como um ato simbólico, tá bom? E não é que isto aconteceu naqueles dias de forma literal. E muito menos vai acontecer nos dias de hoje. Jesus não pousa em uma nuvem para estender uma foice, literalmente falando, ao mundo e para colher os grãos maduros, tá bom? Isso é na cabeça dessas pessoas. Imagina o tamanho dessa foice, irmãos, se fôssemos literalizar. Ia estender das nuvens até o chão. Nós sabemos que nuvem significa o quê? Juízo e julgamento. Tá? Então a manifestação de Jesus Cristo aconteceria onde? Na nuvem de glória de Deus. Para o quê? Para se manifestar em sua natureza divina e julgar tanto a nação adúltera, que nós estamos vendo aí no decorrer, que é Israel, em Apocalipse, como o resto do mundo. Mas aonde? Em uma dimensão espiritual. Irmãos, agora, é uma tremenda ignorância como o sistema religioso faz, pegarem o contexto de nuvens, né, pertencente a um tempo, né, debaixo de uma cultura estritamente judaica, e querer dizer que Jesus vai vir nas nuvens, né, literalmente nos dias de hoje. Tá, abençoado? É uma tremenda ignorância. Lá no Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 19, onde trata de quando Moisés recebeu a lei, né? Moisés recebeu a lei dada por Deus, a aliança da lei, para aquela era presente, diz que foi em glória. Depois vocês leiam Apocalipse capítulo 19, Apocalipse não, Êxodo capítulo 19. E o que vemos agora em Apocalipse? Senão o final do expediente da lei, senão o encerramento dessa aliança. Conforme denota aí Apocalipse capítulo 14, versículo 15 que vocês estão lendo. Isso seria o quê? O evento consumatório da antiga aliança. Para o quê? Para iniciar a nova em plenitude dos tempos. Como este evento, né, que tem vários propósitos. Irmãos, o evento da vinda de Jesus, da parúzia, existe vários símbolos para ele, tá bom? Como, por exemplo, a destruição de Jerusalém e o seu templo vindo abaixo, representa a parúzia de Cristo, a segunda vinda. A ressurreição dos mortos, né? Como no canto dos filhos de Deus, com o grande coral que nós vimos no começo dessa mensagem. Então, todos estes exemplos, ou esses eventos, são representados com Jesus o quê? Vindo nas nuvens. Por isso que ele é representado em diferentes visões celestiais. E também no mundo visível. Aqui nós estamos estudando em Apocalipse capítulo 14, está em virtude de seu papel como carrasco da terra. Então é isso que nós estamos vendo. Então, existem vários aspectos da segunda vinda de Cristo. É por isso que quando as pessoas falam assim, poxa, André, mas como é que pode Jesus ter vindo, né? É uma série de eventos que acontecem tanto no mundo espiritual como no mundo visível. No mundo visível nós vemos a destruição do templo. A cidade de Jerusalém foi queimada nesses dias. Estão entendendo, abençoado? Então nós estamos vendo agora, nessa terceira parte dessa mensagem, a relação de Deus, né? Como o seu papel como carrasco da terra. E essa terra, amados, em que Jesus está sendo carrasco, foi Jerusalém. Como em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, está dizendo aí, está mostrando para vocês. Então ele é montado em um cavalo, destacando o quê? Sua vitória final, como Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Enquanto que em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que vocês estão vendo, ele é visto o quê? Em um trono, representando sua posição como governante e juiz do mundo. Vocês estão entendendo, irmão? Então, queridos, conforme já nós analisamos no estudo que fizemos de Jesus em sua natureza divina, vocês lembram? Logo no começo do estudo de Apocalipse, que eu falei que isso é muito pouco falado, né? O sistema religioso não conhece esse lado divino de Jesus, né? Como nós conhecemos. Até porque também eles esperam essa divinação de Cristo ainda, né? O fato de Jesus ainda não ter vindo na mente deles faz com que eles tenham essa visão desconhecida de Cristo, o Cristo divino, como nós conhecemos.
Então, essas múltiplas visões de Cristo não podem ser cumpridas literal e simultaneamente, pois seriam o quê? Contraditórias, sendo necessário um cumprimento simbólico. Vocês estão entendendo? É por isso que a ressurreição dos mortos foi simbólica. É por isso que Jesus vir nas nuvens é simbólico. É por isso que a grande ceifa, que é o caso que nós estamos vendo aí, é um ato simbólico, ou seja, é um simbolismo. Esta cena que estamos vendo aí, abençoados, dessa grande ceifa em Apocalipse capítulo 14, forma o quê? Um claro paralelo com a parábola de Jesus sobre o trigo e o joio. Vocês lembram dessa passagem? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 43. Eu não vou ler, tá bom, abençoado? Mas vou fazer aqui só uma síntese aí, que todo mundo já conhece, a bem da verdade, essa parábola, né? Então ela fala o quê? De uma grande ceifa que haveria. Aí Jesus falou das várias sementes que iam caindo ao longo do caminho, e cada um tinha o seu destino, né? Então os empregados lá queriam o quê? Arrancar o joio para que os trigos crescessem. Mas eles foram advertidos pelo dono da colheita que deixassem ali o joio crescer com o trigo, até para não danificar o trigo. Depois Jesus diz que no fim dos tempos o Filho do Homem enviaria os seus anjos para quê? Para colher os grãos para o seu reino. Que seria os trigo, né? O trigo que são o quê? A representação ali simbólica de quê? Dos filhos do reino de Deus. Enquanto que o joio seria o quê? Lançado no fogo. Alegorizando o quê? Sobre o fim que os ímpios teriam. Que consiste em quê? Em serem queimados. Tanto em sua carne, como aconteceu na queda de Jerusalém, quanto em seu eterno castigo no lago de fogo. Então aconteceu tanto em relação à carne, foram queimados em Jerusalém, foram registrados, segundo a história, quase 2 milhões de mortos, né, judeus, que aqui, abençoados, o juízo de Deus, conforme eu falei, que os ímpios seriam queimados no lago de fogo e eternamente, quer dizer que o fogo na Bíblia, quando a Bíblia fala em fogo em relação a castigo, ela não diz que é um fogo que arde como um fogo que nós vemos. Não, é o juízo de Deus. Tá? Não quer dizer que existam pessoas hoje queimando no juízo de Deus. Não existe, abençoado. Ao lermos esses textos, nós temos que entender os simbolismos nos quais eles estão inseridos. E isso você pode entender lendo o livro que eu publiquei, né, sobre a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, onde eles pegaram essa simbologia do inferno, né, e literalizaram, trouxeram a vida, ao entendimento de você hoje. Para quê? Para submeter as pessoas ao religiosismo. Ou melhor, aqueles que abandonam essa religião ainda têm muito medo disso, né? Por isso, irmãos, você está chegando em graça hoje, é importante você ler esse livro, porque ele te abre esse leque, ele abre essa informação para você de forma gloriosa. Estamos entendidos, abençoado? Bom, abençoados, ainda teríamos aí que falar nessa mensagem de hoje sobre as referências a Jerusalém, que no contexto de Apocalipse é chamado de terra, tá? Então é uma parte muito importante, mas para não ficar muito grande esse estudo, vamos deixar, né? Acho que é melhor a gente deixar aí para o próximo estudo. O que você acha? Né? Vamos deixar aí? Vamos deixar para o próximo estudo? Então, é muito importante, vocês vão aprender, vão ver que quando geralmente Apocalipse se refere a terra e mundo, ela está se referindo a um contexto daqueles dias. E o contexto daqueles dias apontava o quê? Para a terra prometida, Jerusalém. Tá bom? Chegamos aí ao fim de mais um capítulo de Apocalipse. Tratamos aqui de vários símbolos, que seria o primeiro que nós tratamos foi dos selados do Cordeiro. Nós analisamos o quê? A oposição entre os seguidores de Deus e os seguidores do império terreno, enfatizando o quê? A congregação única de crentes em Cristo que transcende as fronteiras entre céu e terra. Também nós identificamos como os selados do Senhor, né? Nós também nos identificamos, separados para uma glória tremenda, eles para aqueles dias e nós para hoje. Falei também o quê? Dos desafios, né, que nós enfrentamos no presente e exortei vocês para não ficarmos presos em interpretações literais das figuras do livro do Apocalipse, que é um absurdo, né? Esperando pelo fim do mundo. E por fim, vimos a ceifa do Senhor,
afirmamos que a cena descrita é vista como um ato simbólico e não como algo literal e que ocorreu no passado. Também argumentamos que Jesus não irá literalmente descer em uma nuvem, como prega o sistema religioso, e muito menos com uma foice para colher grãos maduros, mas que a nuvem é um símbolo de julgamento. E ele se revelou em sua natureza divina. Quando fala Jesus vir nas nuvens, é a natureza divina de Cristo. E julgou tanto a nação adúltera quanto o restante do mundo em uma dimensão espiritual. Nós relacionamos essa cena da colheita descrita em Apocalipse 14 a outros eventos simbólicos, como a destruição de Jerusalém em seu templo, a ressurreição dos mortos e Jesus sendo retratado montado em um cavalo e em um trono, representando sua vitória final e sua posição como governante e juiz sobre o mundo. Fizemos também uma referência a uma parábola de Jesus sobre o trigo e o joio em Mateus capítulo 13, onde os anjos colhem os grãos para o reino de Deus, enquanto o joio é lançado ao fogo, simbolizando o fim dos ímpios. Assim foi hoje a nossa história sobre o Apocalipse, naqueles dias e não nos dias de hoje. Então estamos encerrando mais uma mensagem. Obrigado a todos pela companhia. E não se esqueçam aí, se inscrevam, deixem o like, comentem e compartilhem. Tá bom? Graça e paz. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Reinamos por Jesus.